só quando estiver pronto. Pronto. Muito bem. Bom dia a todos. Nós vamos dar início a mais uma atividade do SIG Farmaco, que é o Grupo de Interesse Especial em Farmacologia e Terapêutica. Essa é uma iniciativa para o uso da estrutura de vídeos e webconferências da RUT, da rede RUT, para reduzir as distâncias geográficas e estimular a integração e colaboração em ações de ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. Hoje nós temos mais de 54 instituições, tanto com rede física da RNP, como também instituições representadas na Web Conference. Lembramos que nessa reunião os microfones dos participantes da videoconferência ficarão no modo mudo. Se quem precisar, tem o closed captioning em inglês, espanhol e português, que vocês podem acionar à esquerda da tela de vocês. E nós gostaríamos que todos informassem o nome e a instituição pelo chat, e por esse mesmo chat vocês podem fazer, ao longo da apresentação, colocar perguntas ao apresentador. Lembrando que a todos que o endereço, né, do SIG Farmaco ele está em constante mudança, então nós temos o acesso hoje pela RCC, RNP e .br, que vocês podem acessar via café ou via cadastro, como orientado aqui nos mecanismos de divulgação que nós sempre fazemos. Né? Então, lembrando que há o registro da presença, quando vocês entraram e nos próximos eventos, vocês têm que clicar aqui no desejar registrar a minha presença nessa sessão, aqui. E a estrutura da sessão ela é formada pelas boas-vindas, que eu estou dando aqui, a apresentação do tema e do palestrante, que será feita pelo professor Edilson, e a apresentação do palestrante, que poderá variar entre 30 a 40 minutos, e em seguida nós teremos o debate com todos os participantes aqui que poderão fazer as perguntas. E teremos, no final, o encerramento e registro da participação. Tá? Então, hoje nós temos o prazer de receber o professor Dr. Humberto Laino Fulco, que é professor titular do Departamento de Biofísica e Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que terá como moderador o professor Edilson Dantas da Silva, também do mesmo departamento. Então, eu passo aqui a palavra para o professor Edilson, para apresentar o professor Humberto. Bom, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Roseli pelo convite para ser moderador dessa sessão. Então, é com grande satisfação que eu estou aqui hoje, né, revendo alguns dos professores que participaram da minha formação e também que eu tenho grande admiração, né, como a professora Roseli, a professora Cristina, o professor François, o professor André, né, que apareceu agora, entre vários outros que eu não consegui identificar aqui o nome. Né? Então, realmente é um grande prazer. Né? Bom, então eu tenho a honra de apresentar o professor Humberto Laino Fulco. Né? Então, o professor Humberto ele é formado em Física pelo UFRN, possui também mestrado e doutorado em Física na mesma instituição, é docente do Departamento de Biofísica e Farmacologia da UFRN desde 2007, onde leciona disciplinas de Biofísica, Física para o ensino nas ciências, Bioestatística, né, entre outras. Foi ainda coordenador, né, por muito tempo, do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas aqui da UFRN e atualmente ele é chefe aqui do nosso departamento. Professor titular e bolsista de produtividade do CNPq, o professor Humberto ele se dedica há aproximadamente 13 anos ao estudo da bioquímica quântica das interações entre ligantes e receptor, tendo mais de 100 artigos publicados na área. Na palestra de hoje,
o professor Humberto irá nos contar um pouco sobre como a física quântica pode ser usada por meio da teoria do funcional densidade para qualificar e quantificar as interações entre um fármaco e os aminoácidos que vão compor o sítio ativo do receptor, permitindo assim um melhor entendimento dos mecanismos de interação ligante-receptor e dando suporte, obviamente, a vários estudos de relação estrutura-atividade para o desenvolvimento de novos fármacos. Então, eu passo a palavra, né, ao meu amigo, professor Humberto, e agradeço, né, ao professor Humberto, mais uma vez, por ter aceitado estar hoje aqui presente. Obrigado, Edilson, pelas palavras. Obrigado pelo convite da professora Roseli e do professor Edilson. E espero que vou mostrar um pouco do que nós fazemos aqui no grupo da Biofísica, que já fizemos trabalhos com o professor Edilson, com a professora Elaine, e espero outras colaborações aqui no futuro. Está todo mundo conseguindo ver a apresentação? Sim. Então, o título da minha apresentação é Qualificando e Quantificando Interações Químicas em Complexo Fármaco-Receptor. Então, o sumário, vou falar um pouco a motivação que a gente tem para fazer esse trabalho, sobre o trabalho, modelagem molecular, que eu dou o nome de modelagem molecular, e conclusões. Então, para falar sobre a motivação, por que a gente estuda simulação em fármacos em complexo fármaco-receptor? Inicialmente, no começo da ciência, a gente tinha só a teoria e o experimento. E estudava a natureza e tentava compreender essa natureza. Um dependia do outro. A teoria depende do experimento, nenhuma teoria completa se não tiver um experimento para completar essa teoria, e vice-versa, nenhum experimento é completo se não tiver uma teoria. Mas, com a complexidade da natureza e com o avanço cada vez maior dos problemas da natureza, um e o outro não conseguiram mais explicar, como, por exemplo, a terceira lei da termodinâmica, que diz que a entropia, a derivada da entropia, a temperatura igual a 0 grau Kelvin, ela é igual a 0, quer dizer, a gente pode, existem vários filmes que já mostram isso, né? Congelar a 0 grau Kelvin e a gente fica no estado que está hoje. Então, daqui a 20 anos, se a gente descongelar, a gente teria a idade de hoje. Mas isso, teoricamente, prova que é possível fazer com que essa entropia pare de aumentar, como que é pela segunda lei, né? Mas, experimentalmente, não existe até hoje nada que comprove que essa lei esteja correta, né? E aí, com isso, como também tem trabalhos teóricos que a teoria também não consegue mostrar. Por quê? Porque não existe ferramentas suficientes matemáticas para conseguir. Então, com isso, surgiu uma terceira vertente para tentar ajudar tanto a teoria como o experimento, que é a modelagem, a simulação, algumas pessoas falam, que tenta juntar essa parte que ainda não existe experimento, fazer um experimento no computador para tentar explicar a teoria e vice-versa, fazer um experimento para tentar explicar uma teoria para tentar explicar o experimento. Pois, por exemplo, a gente só pode resolver, como eu vou falar, corretamente, usando a equação de Schrödinger, o átomo de hidrogênio, que tem um elétron. E quando a gente vai para o átomo de hélio, não é possível ser resolvido analiticamente. Então, você precisa de ter algumas aproximações, alguns estudos ou algumas simulações para tentar resolver esse experimento. Então, com isso, surgiu esse tripé, que é como uma formação do triângulo, que as três estão juntas agora. Não mais só teoria e experimento, mas também agora a simulação. E, basicamente, está nessa figura aqui para a gente estudar
o todo, a gente precisa agora se juntar. A gente viu no que o primeiro século, que foi o século da matemática, o anterior, o século que acabou em 2000, foi o da física, e todo mundo achava que esse século seria o da química ou da biologia, com o advento do DNA, né, da descoberta do DNA, e já sabemos de antemão que não vai ser nenhum nem outro, e sim da multidisciplinaridade. Então, a natureza hoje a gente não tem mais, eu sou físico, vou estudar só física, sou químico, vou estudar química, estudar farmacologia só. E sim a gente estudar o todo, né? Uma multidisciplinaridade. A gente está misturado aí todas as áreas para a gente fazer um trabalho hoje científico, a gente precisa de ajuda de outras áreas. Então, basicamente é isso que o nosso grupo faz. Nosso trabalho tem física, tem química, tem bioquímica, tem farmacologia e outras áreas que dependendo do trabalho que a gente queira. Então, isso é hoje a multidisciplinaridade dos assuntos que nós estamos. Então, por isso que você vê físicos, químicos em todos os lugares, ou biólogos, biomédicos, para estudar. Isso começou de onde? Inicialmente, o Schrödinger, que ganhou um prêmio em 1933 para sua equação, ele escreveu um livro em 1948 que era titulado "Que é a Vida?". E ele argumentava que a vida poderia ser concebida em termos da armazenagem e transmissão de informações biológicas. Como cada célula teria de conter uma quantidade enorme de informações, elas estariam comprimidas em um código de instruções hereditárias incorporado ao tecido molecular dos cromossomos. Portanto, se quisermos entender a vida, teríamos que identificar essas moléculas e decifrar o seu código. Isso ele já estava pensando nisso antes da descoberta do DNA. E aí, esse livro virou cabeceira, nada mais, nada menos que o Watson, o Crick e o Will. Principalmente esse Watson, que era um biólogo, ele sonhava em ganhar um prêmio Nobel, ser um grande pesquisador. E aí ele é um americano e foi para Cambridge, né, lá na Inglaterra, para trabalhar com... Tá recente, ele já era doutor, um recente doutor. E aí a gente viu que aconteceu, né? Eu vou falar daqui a pouco. O que acontece é que esse livro foi um livro que muitas pessoas pegaram isso e foi um dos passos iniciais para a criação desse DNA, né? A criação não, para a descoberta do DNA. E só que na ciência nem todos acham que é correto. Sempre tem alguém que gosta de enfiar o dedo nos olhos do outro, né? Como por exemplo o Linus Pauling. Ele disse que esse livro que o Schrödinger fez não era original e a maioria do que é original não é verdadeiro. Acabava com o que o Schrödinger falava. E, por sorte de nós, o Linus Pauling estava errado. O Linus Pauling, naquela época, era um dos nobelados, aí, grandes cientistas, e batia muito isso. Esse livro foi tão importante que 50 anos depois foi reescrito em comemoração a esse livro aqui. E aí veio, como eu falei, o Watson e Crick. O Crick é um físico e o Watson um biólogo. E o Crick é um recente doutor. O Watson já era um doutor, estava fazendo pós-doc lá na universidade. E eles começaram a estudar essa estrutura junto com outros pesquisadores lá na Universidade da Inglaterra. E escreveram um artigo de uma página só, com apenas uma figura na Nature, e que é um dos trabalhos mais referenciados do mundo, né? E o Watson e Crick, por que o Watson e Crick? É uma brincadeira que sempre, quando
publicavam esses trabalhos sempre era por ordem alfabética, seria Crick e Watson. O Watson, sabendo disso, fez uma aposta, uma brincadeira com o Crick e disse: vamos sortear na moeda quem é que vai ser o primeiro autor. Quem ganhar é o primeiro autor, e aí a gente viu que quem ganhou foi o Watson, né? E isso foi publicado em 1953, esse trabalho, e foi isso que foi um dos pontos iniciais para a evolução da ciência, não só na biologia, na área biomédica, como em toda a ciência no mundo. E o James Watson e Francis Crick desvendaram a estrutura do DNA através de uma exaustiva análise química do espectro de raio-x de diversas amostras de DNA em Cambridge. Quem fazia isso nada mais é do que a Rosalind Franklin, tanto que tem muitos dizendo que ela que foi a grande descoberta do DNA. Mas o que aconteceu? Ela fez essa parte do espectro raio-x, mas não conseguiu fazer o que o James Watson e o Francis Crick fez. Ver que isso era uma forma helicoidal e fazer essa figura. Ela não conseguiu interpretar. E está aqui os dois, né, o Maurice Wilk e o Rosalind Crick, da Universidade de King's College, lá na Inglaterra, né, em Londres. Eles tiveram um grande papel na descoberta do DNA. Tanto que lá na frente da universidade tem uma frase onde diz que a história da descoberta da estrutura da dupla S do DNA aponta fortemente para a necessidade de atitudes, mentes abertas à pesquisa científica. Felizmente, a ciência está se globalizando, apontando o caminho do futuro da humanidade. E tem uma outra frase que era: próximo daqui, de frente a isso, essas frases estão de frente à universidade. Próximo daqui, Rosalind Franklin, Maurice Wilk, Raymond Goldsmith e Alexander Stokes e Herbert Wilson realizaram experiências que levaram à descoberta da estrutura do DNA, mostrando que eles que foram os descobridores da DNA e não o Watson e Crick, né, lá de Cambridge. E ganharam o prêmio Nobel em 1962, menos a Rosalind Franklin, que não era viva. Com certeza, se ela fosse viva, seria eles três e não o Wilkes. Como ela estava morta, entrou o Wilkes e foram o prêmio Nobel da Medicina em 1962. Aí está aí outra foto que eles botam da biofísica. Franklin, na frente lá, com a foto que ela tirou do DNA. E nós, em cima disso, estudando, se preocupando com essa parte de biofísica, que eu sou um físico formado, mas estou no departamento de biofísica, para a gente tentar fazer algo em comum, a gente tentou utilizar algumas ferramentas físicas para estudar esses comportamentos biológicos da natureza. Não só usando mecânica clássica, mas como também a mecânica quântica. Na mecânica clássica, a gente utiliza a dinâmica molecular, que é muito usado e é bem mais simples do que a teoria quântica, né? Que a gente utiliza a teoria do funcional densidade, que também levou ao prêmio Nobel em 1998 o Cole e o Poe. Eles ganharam esse prêmio Nobel na química por essa teoria, onde essa teoria, vamos falar um pouco rápido, que é uma forma de resolver essa equação de Schrödinger quando a gente não tem só um elétron, mas tem multicorpos. É uma aproximação. Então, isso aí foi um avanço muito grande da matemática, né? Da parte teórica, como também da parte de simulação. Principalmente da simulação, porque mesmo que é uma coisa teórica, mas é impossível ser resolvido analiticamente ainda, mesmo usando essas aproximações no braço, né? Sempre é possível usar usando a simulação, que é o computador. Na parte da dinâmica molecular, é o que a gente sempre vive no dia a dia, é o nosso mundo.
determinístico de movimento. E a equação do movimento é dada pela equação da força, e que é menos o gradiente do potencial. Aí você vai dizer, mas eu conheci com a força igual a massa aceleração. Isso vira, nos casos particulares, bem em casos particulares, força igual a massa aceleração. Mas a equação do movimento generalizado independente é dado pelo gradiente do potencial. E vendo que tem a ver força com energia, né? E esse potencial, eu botei em R como vetor, porque ele é em 3 dimensões. Se a gente considerar nossas coordenadas cartesianas, que nós conhecemos, x, y, z, nós vamos ter as derivadas disso, da potencial na direção x, y, z. Se for cilíndrica ou esférica, vai depender do melhor contexto, a gente vai ter as derivadas cilíndricas, derivadas esféricas. E o que a dinâmica molecular faz e qual é a vantagem? A vantagem dela é porque a gente pode trabalhar com um todo, certo? Quando a gente for estudar a estrutura, a gente tem um todo. E o que a gente brinca? É aplicar uma força. Quando a gente aplica essa força, a gente tem as energias potenciais, energia cinética, e as partículas entram em movimento. Quando entra em movimento, o que isso é? Nada mais é do que temperatura. Então, quando a gente bota lá água no forno e aquece a temperatura, as partículas da água começam a se movimentar, formando lá depois a mudança de fase. Então, quando eu faço o contrário do movimento, eu faço uma força que faz o sistema entrar em movimento, eu também tenho temperatura, que vale para um, vale também para o outro. Logo, se eu tenho temperatura, eu também tenho pressão, porque quando aumenta a temperatura, também aumenta a pressão se o sistema estiver no mesmo volume. E, para a gente brincar com isso, a gente precisa ter um controle dessa temperatura e dessa pressão. E esse controle dessa temperatura e pressão é através da teoria de Behrens, onde é dado por essa equação temporal, onde isso aqui é uma constante, e aqui a gente dá uma temperatura inicial fixa, como um banho térmico. Quando a gente vai fazer um pudim, a gente bota pudim dentro de uma panela com água, e com a temperatura lá fixa inicial, né? 200 graus. E aí vai variando essa constante e a gente vai vendo para onde vai. Por que a gente faz isso? Porque nós queremos o estado de menor energia, que a gente chama de estado fundamental. E, por incrível que pareça, a gente às vezes pensa que está num estado de equilíbrio, de menor energia, mas não está. Basta um fator externo, como, por exemplo, a temperatura, ou alguém falar algo para você, né, que você não gosta, que você simplesmente passa para um estado ativo. Então, se essa banco de energia, essa barreira de energia for pequena, basta uma perturbação pequena e você ficar excitado e ir para esse outro estado, que não é o estado de equilíbrio, né, de menor energia, para a gente faz o quê? A gente tenta voltar e ver se você volta para essa mesma energia. Se a gente volta para uma energia mais baixa, quer dizer, quando você está mais relaxado, e a gente tenta fazer com que essa energia, com a temperatura ou com a movimentação dessas partículas, voltar de novo a excitar, você vê se você está na menor energia. Se essa energia for a menor, você diz, está no estado fundamental. Então, a dinâmica molecular brinca com isso. Você joga a temperatura ou uma força, excita lá as partículas e depois esfria. Vê para onde é que ele vai com a energia. Se ela começa a voltar sempre para a mesma energia, você diz que ela equilibrou, então está no estado fundamental, você tem a estrutura no estado de equilíbrio, o complexo que a gente vai estudar. Mas isso é simulação. Isso não é uma coisa que a gente tem um experimento.
para comprovar em teoria. Mesmo que quando a gente aplica esse complexo e tira informação como energia livre, energia de Helmholtz, energia, a entropia, e a gente começa a tirar e bate com o experimental, a gente diz, é verdade, então estou conseguindo bater com o experimento. E a gente trabalha com o sistema como um todo, a gente tem a energia como um todo do sistema. Mas, querendo ou não, a gente pode ter erro, porque você sabe que usando a termodinâmica, a gente, mesmo que esteja trabalhando com um sistema grande, esse tamanho não é um tamanho real, infinito. Então, a gente precisa fazer alguma estatística para ter esse controle. E a gente utiliza os famosos ensamos estatísticos. O que é ensamo estatístico? É você começar o sistema sempre com o mesmo estado inicial. Então, se você vai fazer um experimento, você vai fazer um experimento numa certa temperatura com ar-condicionado, você diz, está na temperatura da sala de 20 graus Celsius. Então, você vai lá e faz. Se você fizer esse mesmo experimento com uma outra temperatura, esse experimento pode dar totalmente diferente e pode ir para o caos, certo? Por que isso? Porque simplesmente, se o sistema for dependente dessa temperatura, ele não está no estado que é inicial de 20 graus Celsius, ele está no estado acima. E isso pode fazer com que alguma das substâncias, algumas das partículas estejam no estado excitado, porque ele foi feito a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, isso depende se o sistema depende dessa temperatura. Se ele for dependendo da temperatura, você tem que fazer sempre nos estados iniciais, condições iniciais iguais. E isso se chama ensano estatístico. Então, você faz várias repetições para fazer uma média. Aí vem a média, você tem um resultado bem mais confiável do que um resultado qualquer. Como eu disse, mesmo que a gente esteja trabalhando com um sistema grande, mas ele não é o real, certo? Então, a gente precisa tentar chegar o mais próximo do real, usando esses ensamos estatísticos e algumas vezes até usando condição de contorno periódico. É como você tem uma linha, só que o sistema, você não tem uma linha infinita, tem uma linha finita, mesmo que seja muito grande, mas é finita. Então, o que é que eu pego nessa linha para tentar enrolar o sistema? É junto. Em vez de uma linha, eu vou ter um anel. E aí, ele acha que é infinito. E aí, ele chega ao resultado mais próximo da natureza. E a dinâmica molecular serve para simulação no planejamento de fármacos. Ela pode investigar a estrutura e função de biomoléculas e seus respectivos complexos. Ela também pode estudar as interações nos processos de planejamento de fármacos assistidos por computador e pode melhorar as interações ligante-receptor, reforçando a complementaridade entre eles. Isso utilizando nada mais do que o desvio quadrado médio, que é quanto é que ele desviou. Você faz uma perturbação e vê quanto é que ele desviou do estado inicial. Então, esse é o estado inicial, quanto é que, um tempo posterior, quanto ele variou. E eu posso ter algumas respostas farmacológicas. Claro que isso aí é simulação. Então, para a gente comprovar que isso é verdade, ter certeza, a gente precisa partir para o lado experimental. Mas isso nos ajuda muito a dar umas informações. Por exemplo, nos trabalhos que eu fiz com o professor daqui, da morfologia, Walter, ele, nessa época das vacas magras, né, de dinheiro, ele tinha vários estruturas e queria saber qual era a estrutura que ele atacava, para não perder, ter que usar reagente para cada um, que ele não tinha condições. A gente fez e mostrou. A mais importante é essa. Ele foi lá e mostrou, provou que era verdade. Então, a simulação nos ajuda a dar esse caminho, essa visão que não temos, que não tinha antes, né? Então, como eu disse, ela ajuda, mas ela precisa do experimento para ser comprovada. Então, essa é a parte da dinâmica. A vantagem é essa, que eu posso trabalhar com o sistema todo e ter uma energia completa do sistema como um todo.
A desvantagem é que quando eu quero ponto a ponto, qual o ponto que eu preciso fazer uma mudança num fármaco aplicando uma doença? Em qual local esse fármaco não está funcionando? Aí eu preciso sair do mundo clássico, que é um mundo de tamanhos grandes, velocidades pequenas, e ir para um mundo quântico. E aí, para ir para o mundo quântico, eu preciso resolver essa equaçãozinha aqui de Schrödinger. E isso aqui nada mais é que energia cinética, aqui é energia potencial, aqui é a energia do sistema como um todo. Então, o que nós queremos sempre é calcular a energia, que a gente chama na física de autovalores, que é isso na farmacologia a gente representa como potência ou afinidade, dependendo do trabalho que a gente esteja fazendo, vai ser essa energia calculada aqui. E isso aqui nada mais é do que ondas, uma função de ondas. Complexo é, porque a gente sai do mundo determinístico, que eu não preciso trabalhar com ondas, eu faço a estatística para melhorar, e entro no mundo já estatístico, probabilístico. Como, por exemplo, o gato de Schrödinger. Se eu quero saber botar um gato dentro de uma caixa com veneno, o gato, e fecho a caixa, eu vou fazer toda a minha estudo com esse gato vivo ou morto. Se ele tomou água, morreu. Se ele não tomou, está vivo. Então, está tudo representado aonde? Nessa função de onda, que ela é espacial e temporal. Então, é isso que a gente vai tentar resolver. Só que isso não é trivial. Então, a primeira aproximação que nós fazemos é separar a parte espacial da parte temporal. A parte temporal é simples, porque só tem nesse termo. Isso nada mais é que a minha energia total do sistema. Certo? Então, o que é que eu faço? Eu multiplico isso e divido de um lado do outro, e eu vou chegar a uma equação dada por isso aqui. Só a parte espacial. Eu tirei a parte temporal. Já melhorei e muito o meu resultado. Em vez de trabalhar com quatro, né? Se for no cartesiano, eu tenho x, y, z e t. Quatro coordenadas, vou ser só 3. Então, o que eu faço é tento encontrar essa função de onda, que isso aqui foi um único erro do Einstein, né? Quando ele diz Deus não joga dados. Deus joga dados. Deus é probabilístico. Nós vivemos num mundo discreto, né? Que é tudo, a gente sabe de tudo, conhece tudo. A gente usa estatística só para ter uma ajuda. Mas quando a gente vai para o mundo microscópico, ou nano, nesse caso é nano, é totalmente tudo probabilístico. Então, a gente tenta encontrar essa função de onda e calcular a energia. Essa energia vai ser os trabalhos que a gente tem de comparar com você experimentalmente com a parte farmacológica, que é afinidade e potência. Só que isso também não é trivial. A hamiltoniana é isso aqui, ó, que eu tenho interação ou energia cinética do elétron, do núcleo, as interações entre elétron e núcleo, elétron-elétron e núcleo. Isso para resolver analiticamente é impossível quando a gente tem 2 elétrons. Só é possível ser resolvido se tiver só um elétron e um núcleo. Então, isso é impossível ser resolvido analiticamente, e aí entra o computador para resolver. Mesmo o computador não consegue resolver isso. Para isso, a gente precisa fazer algumas aproximações. Uma delas é a de Oppenheim, que está passando aí o filme de Oppenheim, né? O que ele fez foi simplesmente dizer a verdade. A massa do núcleo é muito maior do que a massa do elétron, em torno de 1800. Com isso, o que ele fez? Ele considera que o núcleo está parado, é tão grande que ele não consegue se movimentar, então ele não tem energia cinética. E eu diminuo também a interação aqui entre núcleo e elétrico. Eu vou ter núcleo, desculpa. Eu tenho elétron e núcleo, elétron, mas esse termo núcleo eu matei. Então, eu pego
uma hamiltoniana que tem 5 para 3. Mesmo assim, não é tão trivial, certo? E aí, sim, aí aqui eu posso brincar, como por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do hat fork, né? Que é uma aproximação onde duas corpos não podem estar no mesmo lugar. Então tem um núcleo, né? Que a gente chama de caroço duro. Então eu posso aplicar aqui e resolver essa equação. Que pode ser, que é semiclássico, né? Também. Ou eu posso ir na vertente do quântico, que é o DFT. Então, o que o Foucault e o Popper fez aqui foi simplesmente fazer aproximações. Dentro da aproximação de Oppenheim, ele fez uma aproximação da seguinte forma: o trabalho de Hohenberg e Cole mostra, através de dois teoremas, que a partir da densidade eletrônica do sistema do estado fundamental é possível obter a energia do estado fundamental de maneira exata. Ele fez o seguinte, que no estado fundamental só existe uma densidade eletrônica e essa densidade eletrônica vale por tudo, certo? Então, o primeiro teorema é, para um sistema de partículas interagente em um potencial externo, a densidade é única, determinada. Ou, em outras palavras, o potencial externo é um funcional único da densidade. Então, eu tenho várias energias elétricas que estão interagindo. Eu digo que todas essas interações desses elétrons têm uma única densidade, certo? Que é massa sobre volume, né? Tem uma única. Independente se eles são diferentes, se são mais estáveis ou não, eu estou simplesmente colocando que eles têm a mesma configuração dada por esse potencial. E o segundo é que no estado fundamental, de novo, para a energia total, o mínimo igual, que é a menor energia, a energia fundamental da densidade é dada por isso, onde eu tenho uma densidade única, logo eu tenho uma energia única no estado fundamental. O teorema de Hohenberg prova a existência de um funcional universal, mas não nos diz como encontrar a densidade eletrônica. Diz que só existe um funcional. Aí veio o Cauchy, que aí fechou com que... E aí foi criado a teoria do DFT. Ele diz o seguinte: o problema de minimização de energia não é normalmente simples, pois não sabemos a priori como a forma do funcional universal. A gente não tem ideia nenhuma como é que é isso. Então, o que eles fizeram? Eles disseram que a densidade do estado fundamental é considerar um sistema fictício, onde os elétrons não interagem movendo-se dentro de um potencial Cauchy efetivo. Quer dizer que eles são independentes, eles não estão interagindo. Aí você diz, mas isso não é verdade, porque tem interação. Aí ele colocou um termo que considera aqui essa interação, mas ao todo ele tira isso. E ele chama essa densidade com os potenciais, são os altos valores. Mesmo assim, analiticamente não é possível ser resolvido. E como é que a gente resolve isso? Via computador. Aí existem vários programas que resolvem isso. Esses programas, uma parte é pago e outras parte não é pago. Nós utilizamos dois programas aqui, o Gaussian e o Material. Todos os dois são pagos. A gente tinha o Material comprado com o nosso grupo. E aí ele ficou muito velho. Por que velho? Porque para a gente resolver isso aqui, na verdade, a gente tem que dar esse potencial. Na verdade, são as bases e o funcional. E com o advento cada vez mais de conhecimentos da natureza, a gente viu que a gente coloca esses funcionais, interação spin-spin, interação com correção, Van der Waals, não sei o quê, do Hatfork. Então, esses funcionais, todas essas informações estão contidas aqui, nessa parte aqui, para resolver esse potencial efetivo. Logo, resolver a equação de Schrödinger. Então, a gente viu que cada ano eles conseguem melhorar esses funcionais.
E aí a gente partiu para comprar um Gaussian, que foi em 2019 ou foi 2018, pelo programa de bioinformática. Eu fiz o projeto e a gente comprou um Gaussian para a instituição que está no NPAD. Então, a gente tem esse Gaussian e eu também comprei com dinheiro, os últimos dinheiros que a gente tinha do projeto da gente, o Gaussian individual para a gente. Então, a universidade usa, todo mundo pode usar pelo NPAD e a gente tem o nosso nos nossos servidores. E, recentemente, a gente comprou o novo Materials. E a gente está testando, na verdade, o Materials e o Discovery, que são todas pagas para fazer a utilização. Então, como é que a gente faz isso? A gente estima esse valor inicial, que é o funcional que a gente dá inicial, que é o programa que faz isso, certo? Ele calcula o potencial efetivo, essa equação aqui. E aí, vai e calcula a equação de Schrödinger. Aí, ele tem um novo densidade, e aí ele pergunta se essa nova densidade converge, quer dizer, se a energia é mínima mesmo. Se for, acaba o problema. E aí eu tenho a energia mínima. Se não, o que é que eu faço? Eu adiciono nesse novo potencial uma constante, quer dizer, eu modifico essa constante e faço o movimento ser interativo, né? Até que ele tenha menor energia. Então, é assim que nós calculamos a energia dos sistemas que eu vou apresentar agora. Eu não sei se fazem a pergunta no final ou no começo. Eu não estou vendo, porque no meu computador, quando eu faço a apresentação, eu não vejo... Ao final, nós temos as perguntas. Tá bom. Então, em cima disso, eu faço meus trabalhos usando a modelagem molecular. Então, eu tenho um complexo ligante-receptor, vai depender se eu quero estudar câncer, problemas de mentais, né? Você tem ansiedade, ansiolítico, etc., ou problemas de vírus, bactérias, até o veneno da cobra, o que seja. Está aqui dentro, representado por esse complexo receptor-ligante. E aí, o que é que nós fazemos? O que nós fazemos, inicialmente, é fazer um raio ao redor do ligante. Por quê? Porque a vantagem da mecânica quântica é essa de você calcular a energia dessa interação desse ligante com qualquer aminoácido aqui desse receptor. Ou eu posso dizer que qual é o local do meu fármaco, ele não é muito atrativo nesse receptor. Então, se ele não é atrativo, ele não faz uma atuação boa para combater essa doença. Então, o que eu posso fazer? Isso é uma vantagem, que na dinâmica eu não tenho isso, eu tenho energia global, total, e não de cada ponto, de cada átomo. Mas tem uma desvantagem. Porque eu preciso calcular aquela catatal ali toda a vida que eu for fazer uma interação do meu ligante com o aminoácido. Cada ponto daquele eu preciso fazer tudo isso. Então, o tempo de computação é monstruoso. Às vezes a gente passa 3, 4 meses rodando para ter esses dados. E como falta muita energia, é muito problema. E então, isso é um problema grave. Então, eu não tenho como calcular todo o sistema. Não tenho como, porque eu não tenho como fazer isso, porque eu ia ter que passar uns 2, 3 anos fazendo cálculo. Então, a gente viu um método para tentar resolver esse problema. E o método que a gente fez, que eu vou falar daqui a pouco, é o MFCC. Então, a gente faz um raio ao redor desse ligante com o receptor e a gente vai aumentando esse raio, certo? Aumentando esse raio, e aí o que acontece? Quando a gente vê que a variação entre um raio e o outro é menos de 10, 20%, em torno de 10%, a gente diz ele estabilizou. Então, eu não preciso aumentar mais, porque eu já tenho
a menor interação entre um e outro. Então, eu não preciso fazer o todo, mas sim só um pedaço desse sistema. Então, isso é vantagem, porque é possível resolver. Porque, como eu disse, cada um desses eu preciso fazer toda aquela resolução daquela equação. Tudo bem que quem faz é o computador, mas gasta tempo. Mesmo assim, nós trabalhamos com cristais. Esses cristais são os bancos de dados lá do PDB que a gente pega. Eles já têm erros. Veja que a gente fez 3 aproximações. Então, a equação de Schrödinger não é exata, ela é aproximada. A teoria de densidade funcional é uma teoria aproximada da equação de Schrödinger. Além disso, quando eu pego esse meu cristal, que é experimental, que ele cresce lá a estrutura e faz um infravermelho lá e coloca lá no PDB, ele tem erros, ele tem falhas. A gente tenta pegar os cristais mais próximos possíveis, com menos erro possível, em torno de 20%. Mas mesmo assim, às vezes aparece uma cadeia lateral faltando e a gente tem que completar. E aí a gente utiliza da dinâmica molecular para tentar fazer isso. A gente coloca e utiliza a dinâmica molecular porque eu quero fazer o do todo, tentar ver se essa cadeia lateral vai influenciar ou não. Se ela não influenciar, não estou nem muito preocupado. A outra coisa é que o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, é muito pequeno para o ínfimo. E aí o que acontece? Ele não é possível ser detectado. Então, todos as cristais não vêm com átomo de hidrogênio. A gente tem que adicionar esse átomo de hidrogênio. A gente fixa toda a estrutura e coloca os átomos de hidrogênio e faz uma dinâmica para os átomos entrarem com a menor energia. Claro que isso a gente precisa ter preocupação entre a química, porque nisso a gente precisa ver que quando a gente faz uma adição, pode acontecer ligações impróprias. Precisamos saber, ter certeza ou conhecimento de química para saber se essa ligação é verdadeira ou imprópria. A outra coisa que a gente se preocupa, porque a gente está tentando pegar um cristal in vitro, né? E não é em vivo. E em vivo tem várias diferenças. Querendo ou não, ele não cresce igual como está crescendo lá na estrutura em vivo. Uma das coisas que a gente se preocupa é o pH. Por que o pH? Porque se eu quero tratar um remédio via oral, eu preciso me preocupar do pH ácido. E se for intravenosa, eu preciso me preocupar com o pH neutro. Então, eu faço usando também um programa, esse programa é gratuito, faço como é que é a estrutura do meu complexo no pH ácido ou no pH neutro. E aí, a gente utiliza, se a gente vai utilizar a estrutura ou um pH ácido, eu vou pegar uma estrutura do pH ácido. Se for neutro, um pH neutro. Para tentar simular o mais próximo da realidade. E aí, o que nós fazemos é, quando a gente pega esse fármaco, a gente divide eles em regiões, baseado em quê? Na densidade de cargas. Onde está mais carregado positivamente, negativamente, neutro. Então, eu faço isso. Porque isso vai nos ajudar na interpretação dos resultados. Porque quanto maior a gente vai mostrar lá se aqui está carregado positivamente, será que ele vai tender a se aproximar dos lados positivos, repelir? Por quê? Por causa dessa carga. Então, a gente vai ter um resultado mais detalhado dos nossos dados. E como eu falei antes, isso aqui, na verdade, quando eu vou fazendo essa variação, vai ficando cada vez menor, mais próximo, um erro de 10%, a gente diz que o sistema estabilizou. Aqui nós temos, quimicamente falando, só é possível calcular as interações de ligações até 8 ângulos. A gente faz sempre algo a mais de 8 ângulos, por quê? Para ver como é que fica a estrutura. E quase sempre o 8 já está suficiente. A outra coisa que tem aqui nesse gráfico são 3 curvas idênticas, mesma estrutura, mesmo complexo, só que muda é que
valor aqui, que para a gente chama constante dielétrica. E o que é isso? Como eu disse, a gente tenta sempre fazer o mais próximo da realidade. E sabemos que dentro de um corpo humano tem muita água. E aí, tem algumas vezes que o sistema não tem água nenhuma. Tem outras que tem, cresce já com água, mas tem outros que não. Então, como é que eu posso resolver isso? É como fazendo isso, de novo, a gente foi para o auxílio da física. E a gente utilizou essa constante, que é chamada de constante dielétrica. Que essa constante dielétrica, quando vai para o valor próximo de 80, é que tem só água no sistema. E quando ela vai para próximo de 1, ela é vácuo, não tem água nenhuma. Então, a gente primeiro foi testar se isso que a gente fez está correto. A gente mostra aqui que a curva não muda qualitativamente. A curva tende a ir ao mesmo lugar, mostrando que não tem diferença. Mas quantitativamente tem. Quando a gente está no vácuo, ela é mais energética. Tem um valor negativo maior do que quando a gente está com água no sistema. Isso é normal, é aceitável. A água serve como uma blindagem dessas ligações químicas. Mesmo que produza pontos de hidrogênio, mas ela também serve como blindagem. E a energia fica mais próximo dos valores experimentais. Então, quando a gente compara isso aqui com os experimentos, está muito longe do valor experimental. Quando a gente usa a constante dielétrica, está mais próximo da constante dos valores experimentais. E o que é esse dielétrico? É um material que tem propriedade isolante e que pode ser facilmente polarizado. Eu jogo um campo magnético, ele polariza. Por exemplo, aqueles óculos polarizados. Ele tem um material dielétrico, aqueles lá. Então, rapidamente, eles são polarizados. E dificulta a corrente elétrica. Então, a gente quer um sistema com água, para que ele seja, entre aspas, isolante, que não tenha passagem de corrente, seja pequena. Então, os dielétricos polarizam quando sujeito a um grande campo elétrico externo. Essa propriedade concede a esses materiais diversas aplicações tecnológicas na área de eletrônica ótica e na biofísica a gente utilizou para resolver esse problema da água. E era barrar a passagem de corrente elétrica, acumular cargas elétricas e evitar a ruptura dielétrica, como, por exemplo, o raio. Quando sai um raio, o plasma que está ao redor da nuvem que saiu o raio rompe. Com isso, ele não faz. Ele diminui essa ruptura e serve como isolante. Então, jogo um campo elétrico, polarizo o meu material. Com isso, eu utilizo ferramentas matemáticas físicas, né? Que polarização tem a ver com o campo elétrico e a suscetibilidade e a constante de permissividade. Calculo a indução de deslocamentos elétricos que vão se mover e com isso eu chego ao valor da constante dielétrica. Que isso aqui é a constante dielétrica no vácuo e aqui é a constante dielétrica sem ser no vácuo. Quando tem muita água, esse valor é igual a 80, certo? Aqui, né, a água serve como um solvente e simplesmente como eu tinha falado, com essa blindagem. Aqui está a carga negativa, ele consegue fazer uma blindagem diminuindo essa carga negativa para olhar uma outra carga positiva ou uma outra carga negativa. Isso funciona muito no nosso sistema, nossa vida, né? Que são as células. Quando as membranas abrem, graças à solvatação, à diluição da água. Mas voltando ao nosso trabalho, então, representei o sistema o mais possível da realidade. Aí criamos um método para fazer esses cálculos, certo? Como é que é esse método? A gente chamou de Molecular Fragmentation Conjugate Cap. Esse modelo aqui, esse método, foi criado, na verdade, pelos japoneses. Só que nós aperfeiçoamos para o nosso mundo. Tem várias coisas diferentes.
Então, o que eu quero? Eu quero saber como é que esse ligante, esse fármaco aqui, se liga no receptor, numa doença qualquer, por exemplo. Então, eu estudo cada ligação entre esse ligante com um aminoácido desse receptor. Só que quando eu pego o aminoácido do complexo lá, do receptor, e tiro, eu posso estar formando ligações indevidas aqui. O que é que eu faço, então, para diminuir esse problema químico? Eu levo os vizinhos mais próximos desse aminoácido. Eu quero a interação dele com esse, mas eu pego os dois vizinhos mais próximos, certo? E aí eu calculo essa energia do todo. Depois eu faço do meu ligante com os vizinhos, porque eu quero retirar, por isso que eu boto um sinal negativo, eu quero retirar essa energia, porque essa energia é indevida, porque eu quero só do aminoácido principal. E também retiro essa ligação, essa energia entre o aminoácido principal e os seus vizinhos. Mas como eu retirei duas vezes os caps, eu somo mais um cap para que ele não fique um negativo, porque eu estou retirando duas vezes. E aí, feito isso, eu calculo sim a energia desse ligante com esse receptor. E eu faço isso para todos os aminoácidos vizinhos dentro daquele raio que eu falei anteriormente. Certo? E aí, o que eu tenho é... Eu faço todos os raios e o que eu tenho é isso aqui. Esse é o meu resultado. Eu mostro meus resultados por um histograma, onde essa parte aqui mostra que ele tem mais afinidade, é mais atrativo, tem uma energia negativa, e aqui ele tem menos afinidade, é uma energia positiva. E aí eu coloco aqui a região onde eu posso modificar o meu sistema, porque eu não faço em região. Então, o região aqui é nessa região no carbono 2. Aí eu vou aqui e digo, pronto, é essa parte aqui que eu posso modificar esse meu fármaco. E esse trabalho aqui da Ilardina, numa estrutura ampla, né, a gente tinha, que a gente pode também fazer, isso é experimental, eles fizeram uma dopagem. Eles pegaram o hidrogênio e saíram dopando com flúor, com bromo e com iodo e comparou qual era o melhor apresentava no sistema. E eles lá mostraram que o melhor era o flúor, e a gente também mostrou isso com a simulação, e também mostramos qual eram os principais aminoácidos que faziam interação mais forte e quais eram os mais fracos, batendo também com o experimento, mostrando que a nossa teoria bate e está bem de acordo com o experimento. Esse é um outro trabalho do ibuprofeno, né, anti-inflamatório, que também mostra outros resultados que a gente tem. Além de ter o histograma, a gente mostra quais são as ligações que está acontecendo aqui. Que ligação é essa que são atrativas e que ligação é essa que são repulsivas? Que tipo? Se é Van der Waals, se é dipolo-dipolo, pi, o que seja. Então, a gente também mostra e mostra por que ela é positiva ou negativa e o que está influenciando no sistema. Um outro trabalho com os vírus que a gente fez, tanto com a dengue como com a Zika, mostra aqui. E o último trabalho que não foi aceito e está submetido, que é um trabalho do SARS-CoV-2, do COVID, né? Que a gente pega os dois COVID e bota aqui uma estrutura, um complexo Prime e o Redensivir, que é aquele fármaco lá que foi... E ver como é que ele está interagindo com o COVID, se ele influencia ou não. E foi mostrado que não influenciava tanto. E aqui está as energias. Veja que a gente tem, por exemplo, nessa região aqui, ó, do ligante com o complexo, uma repulsão. É o único lugar que tem uma repulsão, está mostrado aqui, ó. Nesse gráfico aqui, cadê, meu pai? Está aqui, 2,46. Todos os demais são negativos. Aqui os negativos mais fortes. E aqui os negativos mais
intermediários, mas que são também importantes. A outra coisa que a gente mostrou que as interações hidrofóbicas são fundamentais para os dímeros, NSP12 e NSP7, enquanto as ligações de hidrogênio são mais relevantes para o SP12 e o SP8. Foram encontrados também 2 hotspots principais no SP12, formados pelo resíduo tal, que são, nossos dados sugerem que projetar um inibidor para prejudicar esse sistema tem que ser nesses locais, nesses hotspots daqui, ou nesse hotspot aqui, que a gente possa prejudicar o avanço dessa doença. Então, foi isso que nós interpretamos nesse trabalho. Fizemos também um trabalho do colágeno, que aqui, basicamente, era para estudar a estabilidade desse colágeno. Só que aqui nós temos só aminoácidos, não tem ligante nenhum. E qual é a importância disso? A importância é que a gente fez aminoácido por aminoácido, a gente viu qual era o ramo, né, desse que é dar mais estabilidade e quais são os aminoácidos que davam mais estabilidade. Só que aqui o que a gente fez? Um único corte de 8 anos, que é o que está na literatura da química, o que é aceito, que é as ligações até 8 anos. Então a gente fez isso e conseguiu mostrar nesses 2 trabalhos. E a conclusão do que eu falei está publicado nesse nosso livro, foi publicado em 2021. E aqui está um grupo da gente, pessoas que já passaram, que estão ainda, como o Jonas, o professor Jonas, que ia dar palestra, professor lá do Ceará, que a gente trabalha com ele lá, tem professores de fora, né, da Itália, tem da UFAL, da Unicamp. Então, tem um grupo com algumas colaborações aí. E obrigado. Obrigado, professor Humberto, pela palestra. Vamos passar, então, as questões, tá certo? O pessoal vai escrever aqui no chat. E a gente começa com a pergunta do professor François, né, lá da UFRJ. Então, a metodologia que vocês usam visam avaliar a afinidade do fármaco para o receptor e indicar onde poderiam ser feitas alterações para aumentar esta afinidade. E como poderia ser avaliada por simulação ou modelagem a eficácia intrínseca do fármaco para saber se estaria desenhando um agonista ou um antagonista, por exemplo? Certo. Posso desligar a apresentação? Vocês têm que deixar. Acredito que sim. Pode desligar a apresentação. Tá, obrigado. Deixa eu fechar aqui, que senão não vejo. Professor, como é o nome? Porque eu não estou vendo. Professor François. Professor François, a gente viu que os antagonistas, para o nosso modelo, ele tem alguns problemas. Ele acarreta problemas, não sei se é o funcional, que a gente não tem o correto, e aí, algumas vezes, não é possível calcular essa eficiência dos antagonistas. A gente tem até um trabalho mostrando que os agonistas, a gente consegue fazer as coisas mais corretas, no antagonista tem algumas vezes que não está. Só que como a gente está, como eu disse, nós conseguimos um novo programa, né? E que tem novas funcionais para resolver, que trabalha com essas... Porque como é que a gente pode resolver isso? É colocando mais informação. Que informação é essa? São as interações. Quanto mais interação a gente coloca, mais resultado a gente vai ter final. Então, com isso, pode ser que a gente consiga encontrar essas tão eficiência. Mas o nosso cálculo inicial, que a gente pega para a gente, que interessa para a gente na física é energia, e para vocês da área da farmacologia ou a potência, dependendo do trabalho, que a gente às vezes define como potência, ou a afinidade. Mas é possível sim a eficiência quando tem um funcional que representa melhor o sistema como um todo.
Bom, se me permite, né, um breve comentário, não sei se, né, eu fujo muito do protocolo, mas a gente submeteu, né, um projeto agora para o CNPq, né, em parceria com o professor Humberto, o professor Elaine, o professor Jonas, um trabalho onde a gente visa, né, comparar, né, os efeitos da simulação computacional com as ações do fármaco em experimentos funcionais, como, por exemplo, embrião de órgão isolado. Né? Então, lá naquele meu receptor, se eu tenho um agonista parcial, tem um agonista total, tem um antagonista, por exemplo. Né? Então, como seriam as interações, as energias de interações, os aminoácidos? Então, a gente acredita que, a partir disso, né, a gente pode ter uma ideia, né, de como a gente poderia abordar essa questão. Né? Dar mais informações, como o professor Humberto falou, né, para E, o e a gente sistema, né, poder conseguiu avaliar isso. esse programa novo, Discovery, quem está testando. E o Discovery está tendo umas novas, tanto bases como funcionais. Uhum. Passamos, então, agora para a questão da professora Roseli, né, lá da Unifesp. Em geral, pensamos na interação seletiva de um ligante com o receptor. Nesse caso, o estudo se dá com dois componentes, ligante e receptor. Como a simulação de dinâmica molecular poderia avaliar a interação desse ligante com uma outra proteína, por exemplo, as metilxantinas inibem as fosfodiesterases, mas também interagem com os receptores de adenosina. Há a possibilidade, por essa análise, de sugerir possíveis outros alvos para o mesmo fármaco? Sim. Por exemplo, eu posso pegar um receptor que tem vários fármacos, certo? Tanto na dinâmica como na DFT, né? A gente pode fazer isso. E é o que nós fazemos sempre no trabalho da gente, acho que o Edilson está num, a professora Elaine também, a gente fez um trabalho, é pegar dois fármacos e ver qual dos dois fármacos tem maior afinidade, ou melhor potência, melhor atuação lá no receptor. Então a gente faz. Algumas vezes não é possível ter o fármaco, o outro fármaco. A gente só tem um cristal do receptor, mas tem um local que a gente sabe que ou tem um outro ligante, a gente retira e coloca esse fármaco que nós estamos interessados, isso se chama DOC, né? É possível fazer isso, e depois a gente faz todo o tratamento de modelagem, quântica, clássica e quântica. E aí poder fazer a comparação entre um e outro. Sempre que isso aí, a gente está dando uma ideia, não quer dizer que isso é verdade verdadeira. Sempre a gente tenta pegar coisas experimentais para mostrar que o nosso modelo bate o experimento, e os referis também sempre que tenha um embasamento experimental. Mas é possível, como eu disse, que eu fiz com algumas vezes, que não tem um experimento, eu ajudo para o experimento comprovar. Então, eu vou e mostro, o experimento vai e vem. Ele está fazendo um trabalho agora assim. A gente fez, e o cara está fazendo o experimento e está mostrando que nossos dados estão batendo. Só que numa dessas apresentações do imunoterapia, que nós fomos apresentar lá nos Estados Unidos, um grupo que era puramente médicos, ele adorou o trabalho, aí disse, mas eu tenho uma pergunta, quanto você disse que mostra que, porque o que a gente fez mostrar como é que o remédio vê o câncer, né? Como que seria. Aí ele disse, ótimo, mas eu queria saber qual é a quantidade de remédio, qual é um nomezinho técnico, eu esqueci, que eu vou usar. Teoricamente está lindo, bonito, mas quanto é? Não tem como. A gente não prediz isso, qual é a quantidade, eu só mostro, aí preciso experimental fazer. Aí ele disse, então para mim não presta. Eu abri a câmera porque eu vou complementar a minha questão aqui, se tudo bem. Porque aí, no caso, a gente tem que ter alvos já suspeitos, né? Então, é isso que vai ter, porque você vai trabalhar com ligante e proteína, é isso. Né? Então, esses alvos já são suspeitos. Não tem como a gente imaginar que, vamos dizer, fazer um estudo para... Fizeram. Tanto nesse trabalho que eu fiz só teórico, o professor tinha uma ideia. Era esse ou esse. Qual era? Aí a gente foi e mostrou que o melhor era esse. Mas tinha uma suspeita. Certo. Obrigada.
Professora Roseli, ainda temos tempo para mais perguntas? Não lembro Temos até sim. que horas Pode, temos, né? pode, Tá bom. pode Então, a fazer. próxima pergunta é da professora Cristina, também lá da Unifesp. Obrigada pela palestra, professor Humberto. No caso do exemplo de antiandrogênico, quando comentou sobre imunoterapia, é possível prever os parâmetros de interação energia calculados, levando-se em conta o contexto celular, ou seja, indo do in silico para o in vitro? Não entendi como é que... Posso ler de novo aqui, ó. Lê de novo, porque eu não estou Tá. conseguindo... No caso do exemplo do antiandrogênico, quando Certo. comentou sobre a imunoterapia, é Ah, possível prever os parâmetros de interação energia calculados, levando-se em conta o contexto celular, ou seja, indo do in silico para o in vitro? então, é basicamente aquela pergunta que o cara lá fez. Eu posso nesse trabalho da imunoterapia que a gente publicou, acho que uns 2 ou 3, a gente mostrava os pontos-alvos que o fármaco acoplava mas como a professora Roseli, a gente tinha uma ideia, mais ou menos, sabe? O sistema, a gente pegou o sistema e viu onde é que era o ponto que... Mas isso levar para o caso celular, só experimento. Não tem garantia que isso... Ele tem uma suposição. A experimento é que vai mostrar se isso vai se atuar ou não. Posso só complementar, então eu abri meu microfone Claro. aqui. Obrigada pela resposta, porque era exatamente isso que eu estava pensando, e até em ligação com o que a professora Roseli falou. Porque no caso do... Eu trabalho nessa área, professor, e no caso do antiandrogênico, por exemplo, nesse questão do contexto, porque você tem as proteínas comoduladoras depois, né, que podem mudar essa questão da relação do fármaco com até a parte da conformação. Mas eu acho que até com a outra pergunta já ficou claro que os limites e o que a técnica, os parâmetros podem dar para te preparar para essa próxima etapa, né? Em cima da sua explanação aí, a dinâmica tem uma vantagem nessa quântica, que a dinâmica, ela mostra o processo, vamos supor, como o fármaco está entrando na célula. Ela pode mostrar a dinâmica molecular, mostra, porque ela tem um tempo. Como ela tem um tempo, ela tem um caminhozinho, o filmezinho. Na mecânica quântica, eu não consigo fazer isso. Quando eu falo que eu faço um cristal, é como eu estivesse tirando uma foto num instante. Pá, 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 pá. Se eu for representar isso, um sistema entrando dentro de uma célula, eu tenho que fazer várias fotos, estudar ponto a ponto e vendo como é que isso vai variando com o tempo. E é um trabalho monstruoso. Então, a quântica, como é uma coisa muito pesada, até desculpa eu ter botado aqui, mas é que eu queria mostrar que no trabalho é muita conta. Aí você diz, caramba, você consegue fazer isso aí na biologia, no centro de biociência, que as pessoas nem conseguem entender física? É porque é um programa que faz. Aquilo tudinho lá, o programa faz. A interpretação está no resultado final, que a gente consegue ver se está certo ou errado nos resultados finais, naquelas curvinhas que eu mostrei lá, que eles vão estabilizando. Então, a gente consegue, mas não é trivial. Então, a dinâmica tem essa vantagem, que a dinâmica é só você jogar uma temperatura ou uma força para que as... E aí você bota o tempo passando e ela vai mostrando como é que é o comportamento até entrar. Então, muita gente usa dinâmica porque ela pode te dar informações que a quântica não consegue. Porque quântica, se eu for fazer esse movimento quanticamente, só pode. No dia que for a gente tiver um computador quântico, aí eu faço isso brincando, igual como eu faço a dinâmica. Mas hoje, com os nossos computadores, a gente tem que passar uma eternidade para fazer isso. Então, a gente não tem como fazer. A gente mostra situação em cada instante, é como se fosse uma foto. Tá, aí naquele instante a gente estuda. Perfeito.
Vamos à próxima pergunta, do Newton. Né? Infelizmente, não detectei a universidade de origem. Obrigado pela aula. No método de usar fragmentos de 3 aminoácidos para simplificar o cálculo das interações locais, é necessário usar 3 resíduos adjacentes da mesma cadeia, ou poderiam ser usados resíduos que são próximos no espaço 3D, mas não adjacentes? Então, esses 3 fragmentos, Newton, é o seguinte. Como eu disse, quem criou esse método foi um japonês lá, um chinês lá. Só que ele tirava o aminoácido e o ligando que ele queria, pegava o aminoácido, aí tem as ligações nas cadeias lá, aí ele botava o hidrogênio. Dizia, tá aí, e fazia o cálculo. A gente notou que quando a gente bota o hidrogênio, ele pode ir para uma conformação diferente do que ele estava no receptor. Isso levava a um erro. E aí o que eu fiz? Peguei o vizinho da direita e o vizinho da esquerda. Então eu não preciso pegar outro, porque eu estou pegando isso e descarto. É só para deixar o meu aminoácido mais real possível dele estar lá no complexo. Entendeu, Milton? Perfeito. O professor Newton é da UFRJ, né? A professora Cristina informou aqui. Você entendeu, Newton? Obrigado. Eu acho que abri o microfone para poder responder mais rápido. Sim, obrigado. Na verdade, eu estava pensando se podia aplicar o método para resíduos que estão não necessariamente ligados entre si pela ligação peptídica, né? Mas no espaço 3D, para melhorar também o cálculo de energia daquele que está no centro, né? Que está, vamos dizer, na vez dele de ser analisado. Eu entendi. E já tentou fazer isso. No começo, a gente fez esse método MFCC, a gente fez várias coisas. Uma dessas foi isso, que a gente achava que era tipo uma blindagem. O negócio está muito carregado, isso vai dar um pipoco lá na energia. Então, a gente pega os vizinhos por radial, né, não está ligado peptidicamente, mas está numa região e faz um arcabouço para tentar diminuir essa carga. Não dá certo. Ok. Obrigado. Bom, eu tenho uma pergunta, né, pela ausência aqui. Se alguém mais quiser perguntar, por favor, é só escrever no chat. Bom, Humberto, você comentou, né, dentre algumas limitações da teoria do funcional densidade, a questão de você já ter, né, uma informação prévia de onde aquele, né, ligante vai atuar. Então, diante disso, eu gostaria de conhecer, né, outras limitações ou desvantagens dessa teoria e do método que você usa, né, do MFCC, para estudar a interação fármaco-receptor. Eu falei algumas, né? Uma delas, eu não consigo estudar o sistema como um todo, por isso que eu faço esses raios, né? Isso é uma limitação, de verdade. Eu não tenho como... quando aparecer o supercomputador, eu posso... O supercomputador não, desculpa. O computador quântico eu vou poder fazer. E aí eu vou poder usar, até existe o nome, em vez de ser dinâmica molecular, se chama dinâmica quântica, que é o QMMM. QM. MM é porque... Então, o que faz? Aí quando a gente utiliza a dinâmica quântica, a gente sempre faz numa região pequena. Por exemplo, DOC. A gente tira um fármaco, como a professora Roseli falou, e bota o outro. Usar a dinâmica molecular? Não, vamos usar uma coisa mais forte. Vamos usar a dinâmica quântica. Aí a gente usa só ao redor dele. Mas a gente precisa usar a dinâmica molecular no todo. Por quê? Porque simplesmente a dinâmica molecular, ela como é uma coisa clássica, como se estivesse olhando em coisas grandes, ela consegue pegar tudo. A quântica tem que pegar coisas pequenas. Outra desvantagem é que eu falei, não tem a parte temporal. É uma coisa como se fosse fotos. Eu estou tirando foto e muita gente reclama que porque você não tem o tempo, porque você não mostra tempo. Aí eu tenho que fazer fotos em cima de fotos. Não existe cristais com fotos em cima de fotos. Você tem um cristal numa foto só. Algumas vezes, o que o cara faz? Pega um cristal e começa a fazer uma dinâmica.
com o tempo. E aí ele vai mostrando cada passo isso, mas é uma demora muito grande sem essa desvantagem. A vantagem é a energia que eu vou ter de ponta a ponta. Eu sei o local correto onde tem a interação, forte ou fraca, ou a repulsão. Então, eu tenho isso, que na clássica eu não consigo fazer isso. A clássica eu tenho um total, um global, energia global, que bate com a energia quântica global. Se eu faço parte a parte, ele vai bater. Então, tem as suas vantagens e desvantagens. Qual é o melhor? Aí depende da sua pergunta. Qual a sua finalidade? Aí a gente pode usar um ou outro. Nós utilizamos os dois, mas eu prefiro o quântico, porque como a gente está no mundo nanoscópico ou microscópico, a mecânica quântica que funciona, não é a clássica. Mas ela tem seus problemas. Porque, e também tem os problemas, como eu falei já, do funcional. Mesmo que eu queira estudar, alguns sistemas têm algumas interações que algum funcional não olha. Então, às vezes, o que a gente faz? A gente usa 1, 2 funcionais para tentar ver qual é que consegue melhor se adaptar, ou melhor. Então, não é uma coisa fechada. Cada trabalho é uma nova descoberta, várias coisas têm que ser feitas. O que tenta fazer é tentar mais próximo do real. Aquela parte inicial é quase sempre igual, só muda o resto, né? A gente mexe com funcional, mexe com as bases, aí sai mexendo aí para tentar. Então, ela não é... Ela tem... Isso, outra coisa, como eu falei, tem 3 aproximações. Então, a equação Schrödinger é energia, não é a energia exata. Pelo amor de Deus, está longe de ser exata. É uma energia aproximada. Porque eu tenho um bocado de aproximação para resolver essa energia. Além disso, os problemas de ser em vivo e eu estar trabalhando in vitro. Como colocar o pH, colocar a constante de elétrica, que também não é nenhuma Brastemp. A gente fez isso porque conhecimento de física a gente juntou útil ao agradável e está batendo. Mas existem outros grupos que não acham legal isso, aí utiliza outras formas de constante de elétrico, carga pontual. Então, cada um tem o seu método. Então, não é assim uma coisa exata, é aproximada, mas te dá um bom horizonte, muito bom. Perfeito, obrigado, professor Humberto. Alguém tem mais alguma questão? Eu vou fazer uma pergunta, se ninguém tiver mais perguntas. Nós falamos dessas interações físicas, né? Agora, eu queria saber as interações humanas, né? Entre farmacologista, entre o físico ou biofísico e, vamos dizer, o químico, né? Porque para chegar a um novo produto, quanto tempo isso leva e quais são essas interações? Porque então, boa pergunta. Como eu disse, o mundo hoje é multidisciplinar. Não existe mais. Eu sou físico, eu sou químico, eu sou matemático, farmacólogo. Não tem. Falar de física porque eu entendo um pouquinho, né? A física, a teoria já está toda feita. E não tem nada mais novo. Só se criar uma nova quântica, um erro que aconteceu, ou uma nova relatividade, senão tudo está lá batendo. Então, o que você tem que fazer é aplicar. E aí você, no mundo da física também, tem muita coisa. Você tem que começar a partir. E aí essa multidisciplinaridade, isso existe muito lá fora. Eles se juntar. Então, o nosso grupo é um grupo multidisciplinar. Eu tenho um farmacólogo, o professor Edilson, o professor Elaine, que a gente trabalha. Tem um fisiologista, que eu fiz um trabalho agora com o John. Tem químico, Davi, que a gente faz. Quando começam a fazer perguntas de química do eito, está fora do meu patamar. Tem a física, que sou eu, e tem os alunos da gente, que é tudo, na grande maioria, farmacêutico, biomédico e biólogo. Não tem um físico, por que pareça, no grupo. O físico só tem eu.
o Jonas, ele é meu aluno. Ele foi meu aluno de iniciação. Não sei se foi mestrado, doutorado. E hoje é meu colega de trabalho do grupo. Então, e é um biomédico. Então, físico eu oriento hoje nenhum. Orientei um que faça uns trabalhos com o pessoal lá da Unicamp, com os professores da Ceará, do pessoal do Ceará é mais da biofísica, mesmo que são físicos, mas trabalham com biofísica. Tem um pessoal do Maranhão, tem um na Europa, na Itália, tem um grupo lá na Espanha e também nos Estados Unidos. Mas todos são físicos, mas estão hoje trabalhando com biofísica, com isso. E eu estou aberto aqui para fazer novos trabalhos aí, grupos aí, quem tiver, está aqui. Tivemos uns problemas com nossos computadores, mas estamos tentando resolver com a graça de Deus. Não, eu acho que essa discussão aqui é inclusive para isso, né? Para que haja novas interações entre diferentes pesquisadores de diferentes universidades. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Então, eu gostaria muito de agradecer o professor Humberto pela excelente apresentação e dar essa nova visão para a gente, né? Uma visão diferente que nós estamos acostumados, né? Dessa interação fármaco-proteína ou ligante-proteína. Queria agradecer o professor Edilson também Dantas, em nome do SIG Farmaco, da coordenação, que ele indicou o seu nome e gostaríamos de que vocês participassem continuamente do SIG. E eu vou falar aqui, vou fazer o encerramento da sessão, vou disponibilizar aqui os slides finais. Não sei se vocês estão vendo aqui. Sim. Estão vendo? Uhum. Então, queria lembrar, agradecer não só o palestrante, o professor Humberto, como o Edilson, assim como todos os participantes aqui que ficaram até agora assistindo a palestra, né? Lembrando que esses vídeos, todas as palestras são gravadas e elas podem ser encontradas, disponibilizadas no YouTube da SBEFT, né, que está aqui, vocês podem achar tanto aqui por esse link ou pelo próprio link da SBEFT, né? Lembrando que quem selecionou aqui a indicação de registro, ao final dessa apresentação, já pode, no rccr.rnp.br, conseguir o registro, né, o certificado de participação, e lembrar também que nossa próxima sessão do SIG será no dia 18 de outubro, onde nós teremos a discussão Ciência e Arte em Neurociências, trocando experiências, onde nós teremos a apresentação do professor Norberto Garcia, da USP de Ribeirão Preto, e a participação como moderador e coordenador do SIG dos professores Maria Cristina Avelar e François Noel. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos e vou encerrando aqui essa atividade e a gravação. Tá? Um abraço. Um abraço, obrigado por todos. Abraço, pessoal. Deixa eu só